Está começando o TVE no Campus. Hoje nós vamos falar sobre ciência na Amazônia. Os nossos entrevistados são o reitor da Universidade Federal de Roraima, Roberto Ramos, doutor em Ciências Políticas pela USP e vice-presidente da Associação das Universidades Amazônicas, UNAMAS, e o professor do curso de Relações Internacionais, Américo de Lira, doutor em História pela Universidade de Brasília e secretário local da UNAMAS. Essa conversa você não pode perder. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o TVE no Campus, o programa que aproxima a universidade da comunidade. Hoje, com o tema Ciência na Amazônia, eu vou conversar agora com o reitor da Universidade Federal de Roraima, Roberto Ramos. Gostaria que o senhor comentasse sobre a importância dos países amazônicos desenvolverem estudos sobre a região. Olá, Nussara, olá toda a comunidade universitária, né, a sociedade local, a sociedade roraimense. Olha, assim, os estudos sobre a Amazônia, né, eles têm sido cada vez mais importantes, né, no sentido de compreendermos a nossa existência, né? Nós vivemos numa região que cada vez mais é cobiçada, né, uma região que é vista por muitos como o futuro da humanidade, né, já que traz aí o maior potencial de água doce, né, e a biodiversidade que nós temos no planeta. Mas, sobretudo, eu costumo dizer que é de predomínio brasileiro, né? E aí é importante que tanto o Brasil quanto os países fronteiriços inseridos nesse contexto amazônico possam conhecer mais a região. E aí sim, eu acho que nós temos vários estudos, né, caminhando nesse sentido, ou seja, cada vez mais as universidades amazônicas, sejam elas universidades brasileiras ou universidades dos demais países de fronteira, né, têm essa preocupação de promover um conhecimento ampliado da Amazônia e, de preferência, um conhecimento integrado, porque a nossa realidade é muito comum, né? Nós somos todos da Amazônia, né, e temos que conhecê-la para defendê-la. Professor Américo de Lira, nós observamos que vários países desenvolvem estudos sobre a Amazônia, né? Mas como que está hoje a produção científica na região feita pelos próprios países amazônicos? Ótimo. Você tocou muito bem, né? Nós temos uma vasta literatura em diversas línguas, inglesa, francesa, a respeito da Amazônia. E eu acho que hoje nós estamos bem avançados a nível de estudos na Amazônia. Nós temos bons centros, como o caso do NAIA, no Pará, que vem não só desenvolvendo estudos, como também formando pesquisadores, né? Fico feliz em poder dizer que na Universidade Federal de Roraima nós também temos hoje uma boa produção sobre o tema. Temos a professora Graça com bons livros, né, e toda uma reflexão. E a nível de Pan-Amazônia, porque quando a gente fala de Amazônia, muitas vezes a gente se esquece que nós somos uma Amazônia, mas nós temos outras Amazônias, né? Tudo bem que é a maior Amazônia no sentido territorial, somos 60%, né? Esses estudos eles vêm acontecendo. Talvez aí é importante separar o estudo e a atenção governamental, né? Uma característica comum das Amazônias, talvez o brasileiro hoje é um pouco distinto disso, é a falta de atenção com essa região, né? Que normalmente é uma região também com menor densidade de pessoas. Mas nós temos hoje bons estudos nesse sentido. Lembro aqui o nome do professor Carlos Zarate, da Colômbia, que fez um estudo interessantíssimo que hoje se tornou livro, sobre a formação da Amazônia, pensando no Peru, pensando no Brasil e pensando a Colômbia, por meio da diplomacia no começo do século XX. Então, acho que hoje nós temos uma boa produção, muito em função do que o professor Roberto colocou muito bem, que nós somos um objeto de cobiça, né? Seja em função da reserva de água doce, seja em função da fauna, da flora, eu diria que também em função da cultura regional, né? Nós temos uma cultura espetacular
que vem sendo redescoberta, e é interessante que nós estamos dando curso, né, a essas descobertas. Então, acho que hoje nós temos uma produção razoavelmente boa, tá, no local. Reitor, o senhor é vice-presidente da Associação das Universidades Amazônicas, UNAMAS. Quais são os principais objetivos da associação? A UNAMAS surgiu exatamente com esse propósito, né, de promover uma integração maior das instituições de ensino superior e de pesquisa, né, sobre a Amazônia. Né. Ela existe há 20 anos, né, e cada vez mais focada nessa integração, né, com propósitos que venham a promover não só um conhecimento regional, né, mas também que leve a uma mobilidade estudantil, uma mobilidade de professores, que possa permitir, né, que as nossas universidades promovam estudos em comum, né, ou estudos que estejam interrelacionados. Um exemplo, a questão de fronteira, né, algo para nós extremamente importante, poder discutir com outras universidades que abordam temas semelhantes, de fazer essa reflexão sobre nossa fronteira, né, sobre o que nós estamos, como é que nós pensamos a região, né, e como é que nós podemos levar um ensino de qualidade, de preferência um ensino público de qualidade na Amazônia. E aí a UNAMAS vem com esse propósito de promover essa integração das universidades e dos centros de pesquisas, né, no sentido de construirmos um ensino de qualidade na Amazônia brasileira e dos países que compõem a Pan-Amazônica. Professor, o senhor é secretário local da UNAMAS. Quais os resultados positivos que a UNAMAS já trouxe para o Brasil, principalmente para o estado de Roraima? Agora há pouco aconteceu em Manaus um seminário sobre a Biblioteca Virtual de Saúde, que é um esforço da UNAMAS com a Organização Pan-Americana de Saúde, da qual participamos, né, o UFRR participou com representação, e essa biblioteca ela se preocupa em cadastrar e tornar, vulgarizar no melhor sentido o conhecimento sobre as doenças da região, né, de forma a democratizar o acesso à internet. Então você tem esse programa que está dentro de um outro, que é o da UTCA 2020, que é feito também com a UNAMAS, para se formar grupos de estudos, congregando pesquisadores dos países panamazônicos, né, que estão vinculados à UNAMAS, e a Roraima vem entrando no sentido de estar participando, de estar acompanhando todas essas discussões, tendo no próprio sentido de termos a vice-presidência, né, vem contribuindo no sentido de não só da visibilidade de Roraima nesse cenário maior, nesse cenário, vamos chamar de panamazônico, e também com projetos que estão sendo construídos no sentido de aproximar mais as demais universidades com a nossa, né? E de criarmos aí intercâmbios para os nossos alunos também. O senhor falou de intercâmbio, nós vamos agora conferir uma matéria especial sobre o tema. O fato de falarem em línguas diferentes não impede que o Brasil e a Guiana se relacionem e troquem conhecimentos científicos. A partir de um convênio entre a Universidade Federal de Roraima e a Universidade Nacional da Guiana, acadêmicos e professores das duas instituições podem participar de cursos e intercâmbios no país vizinho. Nós tivemos, em setembro deste ano, uma visita técnico-científica que eu até coordenei, que foi com os alunos do DINTER, que é um doutorado interinstitucional do NECAR. Então tivemos uma visita em Georgetown. Visita de alunos de Georgetown aqui ainda bem devagar, né, por conta da questão das finanças. Eles se organizam e tal, mas têm dificuldade de angariar fundos para pagar a passagem, a hospedagem dos alunos. As pesquisas mostram que temos em comum não somente uma faixa de fronteira, mas também a história dos povos da região. Tenho feito algumas pesquisas em arquivos e no próprio
na própria universidade, né, voltado para entender a presença dos holandeses no século XVII, nessa região entre o Essequibo e o Rio Branco, né, que é um momento da história que é comum às duas regiões, Brasil e Guiana, que não eram definidas ainda em fronteiras com o Estado Nacional Brasil, ou holandeses ou britânicos, mas era uma região, né, que recebia a presença desses europeus, sejam holandeses ou sejam espanhóis, e mais tarde os portugueses. Antes separados pelo idioma, agora o Brasil e a Guiana se juntam para falar a mesma língua, a da ciência. O professor Reginaldo Gomes explicou, né, sobre o programa de intercâmbio com a Guiana. A Universidade Federal de Roraima possui convênios com outros países amazônicos? Sim, nós temos, além da Guiana, temos já o convênio com a Universidade Nacional Experimental de Guaiana, né, a UNEG, que inclusive tem camping aqui em Santa Helena, e estamos construindo também com a Anton de Con, né, do Suriname. E no caso da Anton de Con, inclusive, mais uma vez, reforçando que estamos também fazendo uma construção coletiva em termos de artigos e formação de um livro, né, que projete, sobretudo a nível de Brasil, né, que conhecemos muito pouco, as Guianas, entre elas o Suriname, para dar essa projeção, e é uma contribuição maior da nossa universidade também, da UNAMAS, né? Então nós temos, ao que me lembro agora, esses dois convênios, e o convênio com a UNEG, inclusive estivemos, eu e o professor Roberto, né, conversando com a nova reitora da universidade, que se mostrou muito interessada em podermos estar fazendo trabalhos mais próximos, estar retomando, né, esse convênio mais efetivamente. Reitor, mas a UNAMAS ela é composta por 8 países amazônicos, né? Há a possibilidade da Universidade Federal firmar convênios com todos esses países? Sim, na verdade o convênio se dá com universidades, né? O professor Américo colocou 2 convênios que para nós assim, são bem importantes, né? O caso da Venezuela, né? Que é experimental de Guaiana, universidade, né? Porque é a nossa fronteira, então é importante esse diálogo, né? A Universidade da Guiana, né, que é a nossa outra fronteira, e é uma universidade que tem trabalhado pela sua afirmação, tem mais de 40 anos, né, e pode nos ensinar muito, até porque todo um conhecimento europeu se constituiu a partir da Inglaterra naquele país, né. Temos com o Peru também, né, com a Universidade Católica do Peru, um convênio importante, porque ele trabalha as questões indígenas, né, e o Peru tem todo um esforço, todo um trabalho nesse sentido, né? E outros convênios que estão se constituindo, né, com os países pan-amazônicos. Por quê? Porque isso dá visibilidade. O caso do nosso Suriname, nós vimos uma universidade que também completou recentemente 40 anos e que tem toda uma experiência de ensino superior na Amazônia a partir do olhar da Holanda, né? E tem muito o que acrescentar nessa nossa visão pan-amazônica. Temos outros convênios se constituindo, né, com universidades que estudam a região amazônica, né, o caso do Grupo Coimbra, eu estive recentemente em Portugal e se discutiu a possibilidade de fazermos, né, um Grupo Coimbra de universidades amazônicas, uma parceria com universidades europeias, né, algo também que viriam a enriquecer, mas principalmente a UNAMAS ele tem um papel de ajudar na integração dos países que compõem a Amazônia, mas dentro dos países, as universidades, né? E aí vale destacar que somos 16 instituições que compõem a UNAMAS brasileira, né? São 14 universidades e 2 centros de pesquisa, né? Que juntos precisam discutir mais e apresentar a nossa percepção de estudos e pesquisas na região amazônica. Vamos agora a uma pergunta da comunidade. Meu nome é Alexandre Baraúna, gostaria de saber como os alunos e professores podem participar de intercâmbios com outros países. Reitor, respondendo à pergunta do Alexandre Baraúna, como os alunos e os professores devem fazer para participarem de intercâmbios? Bom, Alexandre, a gente tem assim, alguns caminhos, né, que vão se tornar mais efetivos dentro da nossa universidade
a partir da nossa assessoria de relações internacionais. Nós estamos constituindo, a partir do próximo ano, uma assessoria que tem como propósito não só promover um intercâmbio científico da nossa comunidade com outras instituições, mas também de uma mobilidade, de um intercâmbio dos nossos estudantes, ou seja, um intercâmbio acadêmico que possa levar esses alunos não só para os países da Amazônia, como também de outros países. Então, nesse primeiro momento, nós temos a Iniciativa Amazônica, que é a partir de edital, que permite que os nossos estudantes possam se inscrever, e ele está um pouco mais voltado para a área de ciências agrárias e áreas afins. Temos um processo de mobilidade que ainda está tímido no Ministério da Educação, que é promover esse intercâmbio. E aí vale destacar que recentemente a nossa Associação Nacional, a Andifes de Reitores, firmou um convênio com uma instituição bancária de promover com recursos financeiros a ida de estudantes para um processo de mobilidade, seja no Brasil ou fora do Brasil. E também esses convênios que estão se constituindo a partir do Grupo Coimbra de Universidade, que seria permitir um recurso maior de uma fonte internacional da comunidade europeia para que esses alunos façam esse processo de mobilidade acadêmica, mobilidade de pesquisa. E aí vale, não é específico para a região amazônica, mas para qualquer parte onde as universidades componham esse grupo de instituições que tenham como propósito a mobilidade estudantil. Eu acho que é muito importante assim, destacar que tem se trabalhado, não só no âmbito local, mas no âmbito federal e num pensamento também internacional, de promover um conhecimento global, de que os alunos, as pessoas que estão em processo de formação, possam levar esse conhecimento ou adquirir esse conhecimento além da instituição de origem. Professor, nós falamos até agora de intercâmbio, não é? Mas quais são as outras formas de cooperação existente entre os países envolvidos na UNAMAS? Está sendo retomado o projeto de becas, que já existiu, ele teve aí uma lacuna, ele está sendo retomado e está muito próximo dessa noção do próprio intercâmbio. Seria você buscar oportunizar aos alunos alguns semestres entre as universidades que estão dentro da UNAMAS, por meio das suas vice-presidências. Algo que me consta, isso já vem sendo retomado a partir de Belém, onde se teve um fórum de governadores da região amazônica, no sentido de se tentar esse apoio estatal para a viabilidade, para retomar e reviabilizar as becas. Nós vamos agora a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Espero você. Voltamos com o TVE no campus, hoje falando sobre ciência na Amazônia. Vamos conferir agora mais uma matéria sobre o tema. Fomentar o estudo e a pesquisa. O NECAR, Núcleo de Estudos Comparados da Amazônia e do Caribe, desenvolve projetos de pesquisa e pós-graduação, com foco no processo de transformação da Amazônia e do Caribe. O CAR ele vem desenvolvendo basicamente cursos de pós-graduação, tanto no sentido estrito quanto do lato sensu. No lato sensu nós já realizamos 3 cursos de especialização. O estrito sensu nós temos a primeira turma de mestrado, 28, e um curso de doutorado, isto feito em parceria com a Universidade de Brasília, o doutorado, a UNB, e o curso de mestrado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o doutorado também nós temos a parceria com a Flaxo.
Por meio da formação de mestres e doutores e da publicação de cadernos e livros, o NECAR contribui para a produção e disseminação do conhecimento em relação à Amazônia. O coordenador do núcleo fala dos próximos projetos. Promovermos e fazermos na área ainda de formação mais uma turma de mestrado. Isso já vamos iniciar agora no mês de março, uma nova turma de mestrado em economia, com área de concentração em desenvolvimento regional e integração econômica, uma turma de doutorado na área de ciência política e teoria econômica e uma outra turma de um mestrado de direito socioambiental. De forma que, com mais esses cursos, nós estaremos ampliando a base dos pesquisadores, dos estudiosos da nossa região e, com isso, contribuindo para melhor conhecê-la. Reitor, a Universidade Federal de Roraima possui aí vários projetos, né, sobre a Amazônia. Nós vimos aí o Núcleo de Estudos Comparados da Amazônia e do Caribe, NECAR, que tem projetos nesse sentido. Quais são os outros núcleos, né, dentro da universidade em que a Amazônia está inserida? Nós estamos numa situação bastante confortável, né? Nos últimos tempos, a universidade deu um salto nesses seus estudos aí sobre a questão da Amazônia, né, e constituiu vários núcleos, né? Então, além do NECAR, né, e esse trabalho brilhante do NECAR, não só do ponto de vista da produção da pesquisa, mas também da formação, né, de capital humano, né? O NECAR tem uma preocupação e vem trabalhando nesse ponto, né, de formar profissionais. Nós temos o núcleo em Siquirã, que eu acho que é algo que tem que ser destacado, porque permite que os estudantes indígenas possam desenvolver, né, a sua formação dentro de uma universidade, né, e aí é válido para a formação, né, desse capital humano indígena, né, que vai ajudar no desenvolvimento regional e que vai nos ajudar a compreender também ainda mais os aspectos relacionados à nossa cultura. O núcleo de semiótica da Amazônia, que também é algo importante destacar, né, porque tem todo esse aspecto da comunicação, da cultura, né, da preocupação com os aspectos da língua, da imagem, né, da construção, né, e aí a gente vem fazendo nesse ponto, né. O nosso PRONAT NUREM, que o PRONAT é o nosso programa de pós-graduação, né, e que mexe com a questão de recursos naturais, o NUREM também como núcleo de pesquisa, né, voltado para a questão de recursos nacionais, da biodiversidade, são dois núcleos importantes que a universidade vem centrando aí em esforços, né. O NUPENED, que hoje discute a questão do biodiesel e que vale destacar não só a produção do biodiesel do que o governo tem investido, mas um aspecto regional, com as plantas da região, né, as plantas nativas, e que vai dar esse salto e que tem recebido recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia para avançar, né, suas pesquisas nessa área, né. Para destacar que ao longo da formação foram mais de 2 milhões investidos no PENED, né. Destacar no âmbito das ciências humanas ainda mais dois centros, que são dois núcleos que são importantes, que é o NUSA, na região, na questão socioambiental, né, porque aí tem essa percepção antropológica, né, social da própria Amazônia, e o Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia, que pretende, na sua constituição, focar mais estudos do processo de formação política da nossa região e os processos eleitorais, né. Por fim, o NAPRE, né, que é um centro de relações internacionais e é o mais recente dos nossos núcleos, né. Estamos caminhando para compreender, do ponto de vista da Amazônia que nós estamos inseridos, a região da melhor maneira possível. Professor, e o reitor falou agora do NAPRE, né, o Núcleo Amazônico de Pesquisas em Relações Internacionais, e o senhor vai ser o coordenador. Como é que está essa questão de institucionalização do núcleo? Ótimo. Nós somos os caçulas, né, da família dos núcleos. Bem, nós já temos institucionalizado, né, eu sou o coordenador geral, já temos as linhas de pesquisa, temos linhas em política comparada, Amazônia, política internacional, economia internacional, já temos os nossos coordenadores de linha e também o coordenador financeiro do núcleo.
Temos igualmente um convênio com a FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, que nos contempla com o SEBRAG, que é o Centro de Estudos Brasil-Guiana. Inclusive estaremos já lançando para o próximo ano edital de premiação para teses e dissertações que versem sobre o assunto, e estamos também abertos para projetos, tá, que tratem desses temas. Um núcleo, como bem lembrou o professor Roberto, de relações internacionais, pensando em relações internacionais como esse grande campo, né, que nos permite pensar questões que envolvam os atores, sejam estatais ou não. Por exemplo, pensar em termos de migrações, né, pensar em termos de questões étnicas, que são questões inéditas, pouco desenvolvidas em relações internacionais, né. Eu acho que nós temos aí um foco maravilhoso para pensar isso, né? Pensar em questões de fronteiras. Então nós temos esse amplo campo do NAPRE procurando contribuir com os demais núcleos, né? Focando exatamente essas questões dentro do sistema internacional. Tá? E ajudar a pensar um pouco nessa Amazônia, porque não a Panamazônia, né? Temos aí essas questões amazônicas de segurança latentes. Ok, vamos agora a mais uma participação da comunidade. Meu nome é Adriana Rodrigues e gostaria de saber quais os benefícios que o Centro Amazônico de Fronteiras pode trazer para as comunidades em geral. Reitor, respondendo à pergunta da Adriana Rodrigues, quais os benefícios que o Centro Amazônico de Fronteira, o CAF, pode trazer para a comunidade em geral? São muitos. Assim, eu queria dizer para a Adriana, né, e para todos que a gente tem trabalhado muito, né, e trabalhamos para poder constituir o CAF. Esse Centro Amazônico de Fronteira. Nós falamos dos vários núcleos existentes na nossa universidade, mas a universidade carecia de um espaço que pudesse promover, né, o intercâmbio desses núcleos e a promoção de discussões ampliadas sobre a nossa Amazônia, né? Daí surgiu a ideia de fazer o CAF. Né? É um centro que vem atender a essa comunidade, né, para a promoção de eventos voltados para a discussão amazônica ou de integração, que sirva tanto no âmbito da própria instituição, mas principalmente, eu diria também, né, que a gente possa ser um espaço, né, e dividi-lo com toda a discussão que é feita no âmbito do governo estadual, no âmbito da Prefeitura Municipal de Boa Vista, ou de outras prefeituras, ou de alguns movimentos sociais, né? Ou seja, que seja um espaço plural, né, com foco na discussão amazônica. Né? Então, o Centro Amazônico de Fronteira nasceu com esse propósito, de pensar a fronteira, de pensar as questões amazônicas e que possa servir de integração para todos os que pensam, discutem ou queiram fomentar parcerias de relações, sejam elas bilaterais, binacionais, né, relações de fronteira, enfim, que possamos ter um espaço dentro do Estado de Roraima, dentro da Universidade Federal, né, que venha atender o interesse da nossa comunidade. É um espaço bastante amplo, né, são 1.200 lugares, né, para isso, um centro de convenções. Nós temos, além disso, um espaço para cinema, que venha permitir um circuito alternativo, né, trazendo aí um conhecimento audiovisual, né, para a nossa instituição e para a sociedade roraimense, além de espaços para eventos e exposições, o que vai também servir ao empresariado, né, ao movimento sindical que queira promover essa discussão ampliada. A universidade é um espaço de todos, né, e o Centro Amazônico vem para não só preencher uma lacuna hoje do Estado de Roraima, mas para promover o desenvolvimento e a integração de todos que trabalham pela nossa Amazônia e pelo país. Professor, e ano que vem é possível que aconteça, né, uma reunião da UNAMAS no Brasil. Como que estão as expectativas para esse encontro? Acontecerá, né? Em um momento assim meio oportuno, porque em setembro a Universidade Federal completa 20 anos, né? Acho que em setembro mesmo, né? Mas no ano dos 20 anos da universidade e também no ano e mês de 22 anos da UNAMAS.
né? Quer dizer, temos aí algo simbolicamente bem bonito, né? Nessa reunião se discutirá a Secretaria Permanente, né? Serão abertas inscrições para a Secretaria Permanente da UNAMAS, que já é em si um grande avanço da própria organização, da própria associação, né? Então as expectativas elas são de muita alegria por estarmos inseridos nesse momento e também de noção da responsabilidade que temos de estar sediando esse momento de mudança profunda da UNAMAS, né? No momento que ela terá a abertura de inscrições para os candidatos, né, à secretaria, e nós vamos estar sediando isso, né? Acho que é um momento, acho que é um dos momentos mais bonitos da história da UNAMAS. Nós estaremos sediando aqui um momento bonito também da nossa história, né, dos nossos 20 anos. Acho que é próprio da nossa maturidade, né? Reitor, e a intenção de se implantar, né, a sede institucional da UNAMAS no Brasil, como é que está a situação? Então, nós estamos aí caminhando, né? Assim, a ideia é estimular que uma das nossas co-irmãs, né, venha sediar a sede institucional, né? Ou seja, passe a ter a sede institucional, né? Isso em razão de que, não só pelo fato que a gente tem a maior parte do território, não só pelo aspecto da nossa produção, né, do número de doutores que nós temos, mas também pela posição estratégica que é o Brasil, né, que é a Amazônia brasileira, né, pela visibilidade internacional. Então, nossa ideia é poder garantir que a sede seja no Brasil, né? E uma vez garantindo isso, ela pode ir para alguma das nossas co-irmãs ou mesmo vir para Roraima. Quer dizer, isso é uma discussão que a gente vai estar colocando depois, mas a princípio que uma das nossas co-irmãs, né, mais bem estruturadas, quando eu falo mais bem estruturadas, eu estou falando do ponto de vista da logística, né, porque é uma das exigências que tenhamos voos mais regulares, né, temos facilidade de locomoção das pessoas, né, e que possa garantir também uma infraestrutura adequada para receber a sede. A UNAMAS vive hoje um novo momento, né, um momento de maior divulgação das suas ações, um momento de maior interlocução junto ao OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem sede no Brasil, né, assim, e um momento que está saindo de uma posição muito mais fechada do ponto de vista da produção científica para uma produção com uma interação, né, entre os estudantes, entre os professores, entre os organismos que financiam pesquisas, seja no Brasil ou fora do Brasil, né? Então, seria muito rico e muito importante para nós, brasileiros, termos a sede, né, institucional da UNAMAS aqui entre nós. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com TVE no Campus. Hoje nós falamos um pouco para você sobre ciência na Amazônia, os projetos e parcerias que a Universidade Federal de Roraima possui nesse sentido. Eu gostaria de agradecer a presença do reitor da Universidade Federal de Roraima, Roberto Ramos, e o professor Américo Delira, né, do curso de Relações Internacionais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Eu agradeço, Sara, acho que é um momento rico esse, né? Eu fico muito feliz de estar podendo tratar não só desse assunto, mas de ver essa interação, né, da nossa universidade através da TV com a comunidade, né? Acho que é um espaço aberto, um espaço que a gente possa promover esse nosso crescimento aí, né, que é geral, que é coletivo aí da comunidade roraimense, comunidade universitária, né? E eu me senti bastante honrado em estar aqui
E estamos aí trabalhando para poder fazer com que a nossa universidade tenha cada vez mais uma presença no cenário brasileiro e internacional, né, na ciência, pesquisa e nos projetos de extensão. Obrigado. Obrigada, professor. Agradeço também a oportunidade de interagir, né, e de poder participar desse momento tão importante e bacana da nossa história, né, da história de maturidade da UFRR. Obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mas antes eu gostaria de agradecer a sua companhia. Mande sugestões para o e-mail tvenocampus@nrtu.ufrr.br ou ligue para o telefone 3621-3169. Não se esqueça, o nosso encontro é todo sábado às 4 horas da tarde. Até lá!